Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa mais uma vez. Que nós possamos estar juntos aqui nesse momento importante da palestra, aproveitando aí os ensinamentos da doutrina espírita, para que nós possamos continuar sempre crescendo espiritualmente. E também buscando o nosso fortalecimento, nosso acolhimento com Deus, com os bons espíritos. Vamos primeiramente com os nossos recados. Nós estamos lembrando sempre aqui na frente, né, que nós não estamos mais servindo água fluidificada no final, nos copinhos, para evitar um pouco de aglomeração, mas que as pessoas podem, obviamente, trazer a sua garrafinha para fluidificar e depois levar para casa para ir utilizando aí. O uso das máscaras permanece facultativo, ou seja, quem se sentir mais seguro pode usar, e quem não quiser usar, obviamente, não há problema. Nós continuamos usando no momento do passe aqui no final. Contamos, como nós estamos sempre divulgando com atendimento fraterno para as pessoas que tiverem algum problema mais grave, que quiserem conversar sempre com 2 atendentes aí qualificados da casa. No final das palestras, quem tiver necessidade, é só procurar os trabalhadores da casa e eles vão conduzir as pessoas aí no final para o atendimento fraterno. Os trabalhadores da casa, eles sempre estão com uma camiseta amarela, e aqueles que estão trabalhando no dia estão sempre também com um crachá, identificando aí o seu nome. Vamos lembrar também que é muito importante que os nossos cursos, aí, que são os estudos abertos que a casa oferece, já que sempre é muito importante lembrarmos da importância do estudo da doutrina espírita. A nossa casa sempre teve no estudo uma das suas principais características. E nós temos os estudos a partir das quintas-feiras, e nesta semana nós retornamos com os cursos, porque nós paralisamos aí durante o período de férias, porque as pessoas têm dificuldade de vir nesse período. Os estudos que a casa oferece, eles começam na quinta-feira, com o estudo continuado de O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que Allan Kardec utilizou aí para sua organização. É um livro de perguntas e respostas, bastante didático, já que Kardec era um emérito professor. Esse curso, ele é contínuo, então aqueles que começarem a conhecê-lo agora, depois poderão renovar aí a questão número 1, que ele é de maneira contínua estudado permanentemente. Então, nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite, das 8 às 9, é um curso apenas presencial, sempre aqui na casa. Na sexta-feira, é um estudo que atualmente está sendo feito com o livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira, das 7h30 das 19h30 às 20h30 também aqui na casa, toda sexta-feira, com a organização aí do Marco e outros colaboradores. É um estudo dirigido, onde as pessoas sempre podem também perguntar alguma coisa, como também é no Livro dos Espíritos. E esse curso, então, trata de um tema delicado, que é o tema do suicídio. No sábado, nós temos o Espírito em Foco, das 9 às 10 da manhã. Esse, ele é, além de presencial, ele também é gerado pelas vias virtuais. É o nosso curso mais antigo, e ele é produzido, então, sempre pela organização do Davi, das 9 às 10 da manhã, aqui na casa. E é onde, então, ele utiliza as obras de Joana de Ângeles, que são obras de cunho psicológico, obviamente, psicologia à luz da doutrina espírita. Contamos também com plantões de passe, nas quartas e sextas-feiras, para aqueles que tiverem necessidade, das 6h30 às 7h da noite, aqui na casa, sempre com 2 plantonistas. Então, quem precisar, é só chegar na casa aqui nesses dias, que será atendido com passes. E a nossa fluidoterapia é a atividade de tratamento físico e espiritual, presencial e online, toda quarta-feira, das 8 às 9 da noite. Mas para quem quiser vir à casa, acompanhar e tratar-se nesse dia, na quarta-feira, é preciso chegar aqui antes das 7h30, porque os portões são fechados, para facilitar aqui a organização dos trabalhadores, e também para que as pessoas possam ir entrando no clima, possam ir ficando mais reservadas aí, para poder melhor aproveitar a atividade. Quem quiser trazer um colchãozinho, um travesseiro e a água para fluidificar, pode chegar aí na quarta-feira, então, antes das 7h30.
Lembramos também que nós fizemos nesse fim de semana, como uma promoção aí extra, a confecção de doces de leite artesanal. Quem tiver interesse em adquirir também para colaborar com a casa, é só procurar aqui no final, dar a volta aqui nesse pedaço aqui do corredor e procurar o pessoal da cozinha. Nós temos doces feitos aí de uma maneira muito, muito bem feitos, bastante gostosos. Temos em forma um pouco mais pastosa e em forma um pouquinho mais dura. Quem quiser é só procurar os trabalhadores da casa. Nós vamos dar início, então, às atividades desta noite, com a leitura da mensagem pela Denise, depois a Rejane fará para nós a prece inicial, e depois nós temos o prazer de contar mais uma vez com o Davi. O Davi não precisa de muitas apresentações, a maioria já o conhece, mas nós sempre lembramos, então, rapidamente, que o Davi é trabalhador desta casa, é um dos seus fundadores também. A casa já vai fazer esse ano 23 anos, né, de fundação, e o Davi tem colaborado conosco todos os últimos domingos do mês com a sua palestra, e também na região. O Davi oferece aí, sempre auxiliando aos companheiros palestras, seminários, né, outros estudos aí, também participando pelas organizações da própria USE nossa, intermunicipal e regional. Então vamos dar início, que nós possamos envolvê-lo com as nossas doações de amor, de carinho, e que ele receba do mundo maior as inspirações necessárias para alcançar aí a nossa mente e os nossos corações com a mensagem desta noite. Boa noite a todos. No reino da palavra, não grite, conserve calma. Use a imaginação sem excesso. Fale com inteligência, sem exibição de cultura. Responda serenamente em toda questão difícil. Evite a maledicência. Fuja a comparações, a fim de que seu verbo não venha a ferir. Abstenha-se de todo adjetivo desagradável para pessoas, coisas e circunstâncias. Guarde uma frase sorridente, amiga, para toda situação inevitável. Recorde que Jesus nos legou o Evangelho, exemplificando, mas conversando também. André Luiz. Muito boa noite a todos. Vamos agora fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração, diminuir o ritmo dos nossos pensamentos e nos colocarmos em sintonia com essa energia maravilhosa que está sendo derramada sobre todos nós aqui nessa casa. Querido Mestre Jesus, que a sua presença possa nos auxiliar, possa nos amparar, possa acalmar o nosso coração e amenizar as nossas dores. A espiritualidade dessa casa, que possa, a cada um daqueles que aqui se encontram, envolvê-los no seu abraço terno de paz, de amor, de tranquilidade. Nossa querida Mãe Maria Dolores, que já nos recebeu com os braços e com um sorriso no rosto, possa nos amparar nessa noite e que possamos abrir o nosso coração e o nosso cérebro para receber e entender a mensagem da noite, que possamos ouvi-la, mas que possamos também senti-la no nosso coração para depois podermos refletir e, quem sabe, colocar em prática. Que possamos ter uma noite abençoada, cheia de bênçãos, e ao sair daqui, possamos levar essa energia maravilhosa para os nossos lares e, encontrando os nossos que por lá ficaram, possamos envolvê-los também nessa energia, na nossa casa, em cada cômodo, e possamos ter uma semana repleta de muita paz, de muito amor e de muita tranquilidade. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos conceda nesta noite a tranquilidade que precisamos para as nossas almas. Jesus foi chamado de o Príncipe da Paz. Na humanidade não houve e não haverá espírito que represente mais este sentimento, a paz,
do que o próprio Mestre. Ele a ensinou e ele a exemplificou, sendo a paz uma conquista grandiosa para o espírito, porém também de grande dificuldade para se conquistá-la. Não é um sentimento que nós conseguimos adquirir com muita facilidade. É preciso um esforço muito grande para que nós a tenhamos. E Jesus então disse: a paz vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então Jesus faz nesta fala, quando responde aos seus discípulos, tranquilizando os seus corações, naqueles momentos difíceis, ele faz uma distinção entre a paz do mundo, essa paz que nós acreditamos ser a paz, da paz que ele oferece, da paz que ele propõe, que é a paz verdadeira. Essa paz que nós ilusoriamente, muitas vezes encontramos, enquanto estamos vivenciando nossa experiência no mundo, ela muitas vezes é falsa, porque é baseada em um certo conforto, ou numa certa tranquilidade momentânea, muitas vezes fazendo até aquilo que não se deve. Quando então achamos que está tudo bem, que as coisas estão caminhando bem. Na verdade, estamos no olho do furacão, como diz um grande amigo, e não percebemos que não estamos em paz coisa nenhuma. Então Jesus faz uma distinção entre a paz que ele oferece, que ele representava, e representa até hoje, e essa paz ilusória que nós encontramos no exercício das diversas funções que nós temos na nossa vida, e que pode redundar em muitos tormentos, em muitos problemas, que quando no meio deles, nós vamos perceber que não estávamos em paz coisa nenhuma, que era puramente uma ilusão. As próprias ilusões, no sentido geral, elas são, na verdade, anestesias que se dão à consciência, ou que nós damos à consciência, mas que, na verdade, não significam paz, né? E nós confundimos paz também com calmaria, quando está tudo bem, tudo calmo, quando não há nenhum problema de ordem maior, né? Nenhum enfrentamento, quando a coisa está aquela água tranquila, aquela água que a gente olha e se vê espelhado nela, né? Diferente da água revolta, que a gente olha e a imagem fica toda difusa. Então a gente olha para aquela água e acha que aquele reflexo parado e silencioso é a paz. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que essa pode significar a paz das águas do Mar Morto. Por quê? Por quê? Porque elas são tranquilas na superfície, mas no fundo esconde podridão, lodo, um odor ruim, fétido. Então, ou seja, essa calmaria que muitas vezes se estabelece sobre a nossa vida pode ter vários significados que não tem nada a ver com paz. Uma vez que a paz não é a falta de lutas, não é a falta de desafios, não é a falta de enfrentamentos. Se nós formos esperar isso, nunca teremos então a paz que nós imaginamos. Porque não é dessa paz que Jesus fala. Por isso que ele diz, não é a paz do mundo que eu vos dou, é a minha. E a paz dele tem um preço. E quando experimentamos a paz que ele oferece, mesmo nos enfrentamentos, mesmo nas dificuldades, mesmo nas intempéries da vida, nós permanecemos de coração tranquilo, de coração sereno. Então nós vamos ver alguns pontos que o Emmanuel faz para isso, que é muito interessante, né? Onde ele argumenta sobre essa paz. Qual que é a que nós estamos enfrentando, né? Então ele coloca-nos aqui. A paz pode ser o sono enfermiço da alma. Pode ser que em vez de estarmos em paz, estamos dormindo. Para as realidades valorosas e onde nós deveríamos estar fazendo alguma coisa realmente boa, nós estamos dormindo. E esse sono pode parecer que nós estamos em paz, mas não é. E esse sono pode ser o quê? Ele coloca aqui então.
várias situações que nos levam à acomodação pode nos dizer que estamos em paz. Por exemplo, a paz dos invejosos, que nada produzem e invejam o sucesso dos outros. Então, na inveja, a pessoa permanece na inércia, sem fazer nada, querendo aquilo que é do outro, né? Desejando aquilo que não é seu, ambicionando aquilo que não está com ele naquele momento, já que cada um de nós está com aquilo que precisa, no momento que precisa, para fazer a sua evolução, né? Não tem nada errado conosco, está tudo certo. O problema é que nós nunca estamos ajustados à vida que nós temos. Nós sempre achamos que temos que ter uma vida diferente daquela que a gente tem, quando, na verdade, nós estamos no melhor lugar possível para o nosso aprendizado. Ah, mas eu estou numa situação desconfortável? Pois é. Essa situação desconfortável, nesse momento, é um convite da vida a uma reflexão que eu tenho que fazer. Eu preciso refletir sobre o que aquele problema, o que aquela dificuldade está querendo me dizer. Agora, se eu embrenho pela revolta, pela raiva, pela rebeldia, porque as coisas não estão como eu estou, o que eu faço? Eu tumultuo o meu coração, transformo a minha alma num mar revolto e não assimilo a lição que aquela situação está tentando me ensinar. Então a inveja é isso, é querer aquilo que o outro tem, sem fazer nenhum movimento na sua própria vida para conseguir melhorar a sua própria condição. Nenhum de nós precisa permanecer onde está, no sentido de que nós devemos ficar estacionários. Claro que a gente pode progredir, inclusive materialmente, moralmente, espiritualmente, todos podemos progredir. Mas nós precisamos primeiro compreender que aquela situação onde nós nos encontramos é a melhor para nós. Quando nós perdemos isso de vista, começamos a nos revoltar por não estarmos onde nós gostaríamos de estar, então perdemos a nossa paz. Começamos a nos perturbar. E essa perturbação, então, ela vem trazer-nos vários sentimentos que são contrários à paz que nós deveríamos ter, né? A calma no plano inferior pode não passar de estacionamento, diz o Emmanuel. Por exemplo, a indiferença não é paz. Eu vejo as dificuldades das pessoas, especialmente muitas vezes aquelas que estão do meu lado, não faço nada, fico indiferente aos problemas do mundo e levo a minha vidinha sem me preocupar que em algum lugar alguém tem fome, algum lugar alguém está passando privação, passando dificuldade. Foco toda a minha atenção só nas minhas necessidades. Essa indiferença não é paz. Essa falsa calmaria que a indiferença traz, né, ela é uma calmaria criminosa, porque ela vai nos trazer o quê? Como um ponto forte? O egoísmo, que é a preocupação única e exclusiva com a gente mesmo. E o egoísmo tem os seus efeitos colaterais, né? Ele deixa o espírito à mercê de sentimentos muito ruins, de dores, de aflições muito ruins. Então, indiferentes, não estamos em paz, né? Acomodados, sem fazer nada, né? Numa posição onde nós não nos preocupamos com nada e com ninguém, né? Há quem diga, inclusive, eu já tenho problemas demais, a minha vida já é cheia de desafios, eu ainda vou me preocupar com a vida dos outros? Mas olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Adolfo, bispo de Argel, ele diz assim, que nós não tivéssemos mais doce ocupação que aquela de fazer os outros felizes. Ele chama isso de uma doce preocupação, aquela de fazer os outros felizes. E depois diz mais, que nós, no capítulo sobre o homem de bem, o Kardec diz assim, que o homem bom é aquele que pensa no outro antes de pensar em si. Coisa que o indiferente não tem, essa preocupação de pensar no outro antes de pensar em si. Ele está sempre só preocupado consigo, com a sua vida. E pensar no outro não é abrir mão da nossa vontade, da nossa vida, das nossas coisas. É toda vez que a gente vai conviver, vai se relacionar, vai fazer alguma coisa, perguntar-se, o que eu estou fazendo é bom para o meu semelhante ou não é? Eu gostaria que fizesse isso para mim? Então, se a resposta for não, então eu não vou fazer. Então, isso é preocupar com o outro antes de pensar em nós. É a gente, quando se relaciona, pensar que nós não devemos, de maneira nenhuma, fazer aquilo que nós não gostaríamos de ser feito para nós, fazer para os outros.
Mas o indiferente, ele não tem essa preocupação, né? Ele não pensa no outro. Se ele precisar, para poder ter alguma coisa para si, lesar o outro, não tem importância, ele vai fazer, porque ele é indiferente aos sentimentos que ele possa, então, despertar no coração dos outros. Mas isso também não faz bem e não traz paz. A gente pode ficar acomodado naquela condição, isolados, sem ser molestados por nada, mas isso não é paz. Com o tempo, isso vai trazendo um estado de alma muito ruim, que redunda depois no quê? Numa insignificância completa da própria vida. Que é quando o Espírito olha para a sua vida e diz assim, para que eu sirvo? Que significado tem a minha vida? E entra num processo, muitas vezes, depressivo, né, um processo temeroso, né, aquela pessoa desconfiada, perturbada, porque a indiferença levou a conviver com sentimentos que não trazem bem-estar. Justamente essa disposição de auxiliar, de amparar, de fazer alguma coisa para o semelhante, é que traz à nossa alma um estado gostoso, né, prazeroso de se viver intimamente. É justamente quando a gente se dedica, quando a gente procura auxiliar, né? Se a gente não tivesse, então, mais doce ocupação que fazer os outros felizes. Ao fazer isso, naturalmente estamos também nos fazendo felizes, porque estamos cultivando um estado de alma prazeroso, pacificador. Isso é paz. Não é a falta de ação. É justamente a ação coordenada nos princípios do amor e da caridade, como nos ensina a doutrina espírita. Quando nós coordenamos a nossa vida nesses dois sentimentos, no amor e na caridade, nós começamos então a ter paz, ter prazer de viver. O contrário, não. Quando a gente vai ficando só preocupado com a gente, isolado, né, indiferente, nós começamos a sofrer. Começamos a perceber que esse estado de alma não está nos fazendo bem. Ele coloca também a preguiça inteligente como uma justificativa também para a paz, né? Ou seja, a pessoa não preguiçosa, nem indolente, que não quer fazer nada, quer viver às expensas dos outros, né? Viver sob os recursos dos outros, e usa de artimanhas para conseguir isso. Vai sempre conseguindo uma coisa aqui, consegue outra ali, consegue outra lá, mas não faz nada. E muitas vezes diz assim, eu sou esperto, então eu vivo daqueles que eu consigo enganar, daqueles que eu consigo ludibriar para me dar, né? E lembrando aqui no tempo, né, no tempo que nós fazemos até hoje, né, mas o tempo bem do início da casa, nós levávamos algumas cestas básicas, assim, as famílias que estavam carentes, né? E o pessoal aqui na sopa sempre falava de uma senhora que a gente ajudava que ela não trabalhava e que ela vivia dessas cestas, que ela não fazia nada, não preocupava com nada e ainda arrumava confusão com os vizinhos todos lá, né, aquela coisa toda. E um dia, assim, sem marcar, né, sem programar, nós fomos levar uma cesta na casa dela. E ao levarmos uma cesta na casa dela, descobrimos que ela tinha umas 10 cestas embaixo da cama. Ela ia pegando, por onde ela ia, ela pegava a cesta e ia colocando embaixo da cama, guardando. E aí ela ia num bar que tinha lá perto, fazia bingo, fazia rifa daquelas cestas, e com isso ela ia ganhando um dinheirinho, né? E conduzindo a sua vidinha medíocre, né, pequena, insignificante, mas que para ela estava bom demais porque ela era preguiçosa. Os vizinhos diziam assim, ela sempre foi preguiçosa, nunca quis trabalhar, nunca quis fazer nada. Começou a fazer aí umas faxinas, umas coisas, depois desistiu, não quis fazer mais nada. E ficou aí vivendo disso, né? Só que esse tipo de coisa não vai muito longe, né? Aí as pessoas vão descobrindo, vão cortando, e depois a pessoa começa a ficar numa situação muito complicada. E aí, realmente, depois de um tempo, passou a ter que realmente trabalhar, ter que fazer alguma coisa para conseguir, porque as pessoas não davam mais nada para ela, né? Então, ou seja, a preguiça pode fazer a pessoa, em vários sentidos, a criar artimanhas, né? A criar todo um jeito de conseguindo as coisas por aí e vivendo às expensas dos outros, sem se esforçar, sem fazer nada. E diz assim, eu estou bem, eu estou em paz. É muito comum a gente ouvir isso das pessoas, eu estou em paz, mas muitas vezes para retratar um estado confortável em que a pessoa se encontra por estar fazendo aquilo que ela quer, nem sempre o que se deve. Se nós estamos confortáveis dentro de uma situação, fazendo o que nós queremos e não o que nós devemos, isso não é paz.
E uma prova de que não é paz é que a gente começa a focar somente aquilo, a nossa visão fica exclusivamente focada naquilo que nós estamos objetivando e vamos desligando-nos das demais coisas às quais estamos ligados. Vamos nos desligando da família, do trabalho, da ocupação útil, da religiosidade, para focar naquilo que é o móvel do nosso interesse escuso, negativo, egoísta e ruim. Né? Aos poucos, a gente vai se afastando de tudo aquilo que é nobre. Então, isso é um aferidor, para a gente saber se a gente está em paz ou não. Como é que nós estamos em relação aos deveres que nós temos naquilo que a vida nos conferiu. Quais são os deveres que a gente tem? Nós estamos plenamente envolvidos com esses deveres? Ou nós estamos achando que a nossa vida realmente não tem significação nenhuma, que nós queremos viver outras coisas, deixar aquele cenário para ir para outro lugar, abandonando aquelas experiências que nós somos convidados a viver. Né? Nós estamos na Terra na posição que nós precisamos, né? No lugar que nós necessitamos estar. Então é necessário que a gente se pergunte sobre isso. Se nós não estamos trabalhando, então, esse sentimento. Né? E ele diz, então, que o mundo consegue proporcionar acordos e arranjos, mas somente o Senhor pode nos outorgar a verdadeira paz. Então, no mundo, a gente pode encontrar acordos confortáveis. Situações que nos dê aquilo que a gente quer. Se eu quero dinheiro, eu posso achar um meio escuso, negativo, ruim de ganhar dinheiro. Ou posso trabalhar e ter aquilo que o meu trabalho produzir, que o meu trabalho me proporcionar. Em qual dos dois eu vou ter paz? Trabalhando, verdadeiramente. Se eu for atrás do dinheiro fácil, se eu for me encontrar com as facilidades que tem por aí, basta a gente querer, com a corrupção, com a desonestidade, eu vou conseguir dinheiro. Com certeza vou. E vou encontrar no mundo espiritual, inclusive, espíritos que vão me ajudar nessa empreitada de facilitar o encontro com os desonestos. Eu vou encontrar. E aí, dentro disso, eu posso achar que está tudo muito bem. Está tudo muito confortável, eu estou recebendo o que eu quero. Mas, na verdade, isso não é paz. Isso é uma anestesia, né? É um torpor onde eu me encontro. E vai chegar um momento em que eu vou ter que acordar dessa situação. E, geralmente, esse acordar não é muito confortável, né? A vida apresenta sempre um convite, e um convite, muitas vezes, que é uma sacudida muito forte para a gente acordar daquela posição que a gente se encontra aí, e anestesiado, dormindo, e não está percebendo que aquilo não é bom. Então o mundo oferece acordos, mas paz só Jesus oferece. Porque a paz que ele oferece é exatamente cumprindo aquilo que ele ensinou. E especialmente nesse mandamento, né, propriamente, que ele nos deixou. Não fazer a ninguém o que nós não gostaríamos que fosse feito para nós. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos candidatando à paz. Cumprindo os deveres que a vida nos conferiu, da forma como foi nos oferecido, é uma garantia de paz. Do contrário, não tem paz. Né? E a gente podemos realmente aceitar os acordos que o mundo nos dá, mas não teremos essa paz que nós queremos. Né? No corpo, né, quando estamos encarnados, o Emmanuel fala assim, a paz pode ser a satisfação dos nossos caprichos. De repente, quando tudo vai bem, dentro daquilo que eu quero, eu estou sendo atendido nos meus caprichos, está tudo bom. Está tudo bom. Isso não é paz. Isso é atender de imediato uma coisa que eu quero. O vaidoso, quando ele é aplaudido. Então, quando a pessoa ela é aplaudida, todo mundo glorifica ela e dão títulos e faz isso, né? Há pessoas que precisam disso. Precisam se alimentar disso. Da aprovação dos outros, dos aplausos, né? Do reconhecimento. Joana de Ângeles, né, o espírito que escreve por Divaldo Franco na área psicológica, ela fala assim, ser notado pelos méritos é uma coisa. Quando a pessoa que tem um mérito é notada e alguém lhe diz um muito obrigado, ela enche a alma de festa. O outro, que quer notoriedade, nem recebendo todas as glórias do mundo vai se sentir melhor do que é. E sempre precisa mais, mais e mais. Então o vaidoso quer ser aplaudido.
né? A necessidade de ser aplaudido é vaidade. E essa vaidade, ela está na contramão do sentimento mais nobre que qualquer um de nós, em qualquer posição em que nós estejamos, temos que conquistar, que é a humildade. Nenhuma posição nesse mundo pode fazer com que eu acredite que eu sou superior a quem quer que seja. Não importa quem eu seja, o que eu estou fazendo, eu não sou superior a ninguém. A humildade é um sentimento que anda na contramão disso. Então nós temos que trabalhar a humildade. Quanto mais capacidade temos, mais poder de serviço temos. E isso quem ensinou foi Jesus. Ele falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para ser servo. Imagina, o governador espiritual do nosso planeta, o maior espírito que este mundo já conheceu, vir aqui e dizer que é servo de todos nós. E a gente acha que por um título, uma capacidade, um talento que seja, um recurso material que a gente tenha, a gente precisa ser aplaudido. Mas onde está o mérito para esse aplauso? Onde existe a total justificação desse aplauso? Onde é que está? Então é uma falha. E a pessoa que é aplaudida acha que ela está em paz, está confortável, né? Quando ninguém mais aplaude, geralmente vem um amargor de alma muito grande. Há pouco tempo atrás, esses influencers, né, que têm milhares de seguidores, milhões de seguidores, um deles perdeu, por uma situação que aconteceu lá, ele perdeu todos os seguidores, as pessoas não mais o seguiam. No mês seguinte ele suicidou-se. E deixou um bilhete dizendo assim, a minha vida não tem mais sentido, ninguém se importa comigo mais. Ué, então, até que ele tinha milhões de seguidores, ele estava em paz, estava curtindo aquilo ali, né? Estava tranquilo, tal, precisando daquilo, né? A sua vaidade sendo alimentada, de repente não tem mais nada, então ele não é mais nada. Então eu sou o que os meus seguidores acham, o que as pessoas acham que eu sou. Então eu não tenho um conceito próprio, um valor próprio de mim mesmo. E olha como é grave isso. Quantas pessoas embarcam nessas coisas? Porque alguém vai embora da nossa vida, a pessoa tira a própria vida. Porque alguém parte pela desencarnação para o mundo espiritual. Quantas pessoas neste exato momento estão partindo para o mundo espiritual? Pais, mães, filhos, irmãos, amigos. Quanta gente está indo embora para o mundo espiritual? A vida tem um tempo. O espírito permanece aqui por um período, depois tem que ir embora. É natural que isso aconteça. Então, acontece isso, a gente vai então tirar a própria vida. Tirar a própria existência, a própria vida física, porque um amor foi embora, né, partiu para a vida espiritual, não deixou de existir. Só não está mais no mesmo plano que a gente. Então, qual a significação da minha vida? No que está fundamentada a minha paz? Jesus fala, a minha paz eu vos dou. Se nós observarmos os seus ensinamentos, nós vamos perceber que só tem paz praticando o que ele ensinou. Sem praticar o que ele ensinou, não tem paz. Ao observarmos o Evangelho, ali tem um roteiro de vida. Todos nós deveríamos, todos os dias, impreterivelmente, fazermos uma leitura do Evangelho, meditarmos sobre a lição que está ali e procurarmos aplicar aquilo ali na vida da gente. Isso é uma garantia de paz. Fora isso, não tem paz. E quem está fazendo isso não se sente motivado a tirar a própria vida, ou mesmo a desistir da vida num sentido qualquer que seja. Porque há quem não tire a vida física, mas também desiste da vida. Passa a não ter mais interesse por nada, isola-se, revoltado, não quer saber de mais nada. Quando a vida é um convite à renovação, todos os dias. Nós precisamos nos renovar todos os dias espiritualmente. Né? Então, é importante que nós pensemos. Né? E o vingativo, né? O vingativo se sente em paz quando ele vê o seu adversário se destruindo. Então, aquela pessoa que vê o outro que fez mal a ela se destruindo, ela fica feliz. Não é felicidade, mas ela acha que é. Agora eu estou em paz, estou vingado. Fulano foi prejudicado. Então agora eu estou feliz, agora eu estou em paz. Isso não é paz. Isso não é paz. E isso deixa depois, mais uma vez dizendo, um gosto amargo na alma, muito grande. Porque felicitar-se com a desgraça dos outros não é felicidade. Ficar alegre com o mal que acontece aos outros não é felicidade, não é paz. Mesmo que a pessoa mereça.
mesmo que ela tenha feito algo contra nós. É algo que nós precisamos aprender. Nós não ficaremos em paz, né? Eu estou vingado agora. Isso não tem sentido nenhum para o espírito. E nós teremos grandes dificuldades nesse enfrentamento depois. Então, temos que pensar sobre isso, né? Aí ele fala também do desonesto, né? Quando faz os seus negócios lucrativos, ganha dinheiro, à custa, às vezes, da ingenuidade do outro, né? Quanta pessoa faz negócios e ganha dinheiro com a ingenuidade do outro. E fica bem, fala, tá vendo? Eu sou esperto. Eu sou aquele, né? Mas não é isso não. Isso vai deixando um mal-estar íntimo que não é percebido imediatamente, mas que com o tempo flui para o consciente, para o sentimento, como um tormento muito grande. E se não flui aqui na vida encarnada, se o espírito conseguir disfarçar isso durante toda a vida, quando ele chega ao mundo espiritual, que ele desperta, ele se encontra com aquela dificuldade que ele criou, no meio de uma tempestade, né? No meio de um grande tormento, de um grande problema. Uma vez, já há uns 5 ou 6 anos atrás, um espírito, numa presença conosco, depois de uma fala que nós tínhamos feito, ele se apresentou e disse assim: o meu nome é Adolfo. Eu gostaria de contar a minha história. E ele então começou dizendo que quando despertou no mundo espiritual, ele disse assim: acordei no meio de uma grande tempestade. Parecia que todos os raios do universo se voltavam contra mim. Todo o meu corpo tremia, toda a minha natureza era sacudida por uma energia terrível, violenta. Eu sentia dores horríveis. E de repente cessou aquele fenômeno e eu comecei a caminhar sem saber para onde ia. De repente comecei a ouvir um choramingo de criança. Uma criança que chorava, que chorava, que chorava, que foi me trazendo um grande desconforto. Parecia que eu tinha algo a ver com aquele choro. Então percebi que eu tinha que fugir dali. E fugi. Mas quanto mais eu me distanciava desse choro, quanto mais eu fugia desse lamento, mais esse choro estava presente comigo. Então, isso foi se tornando tão acentuado, tão grandioso, que eu enlouqueci. Enlouqueci e fiquei vagando, feito um louco para todos os lugares daquela região onde eu estava, escura, estranha. Quando um dia, no meio da minha loucura, no meio do meu desespero, ouvindo aquele choro desesperador, eu então ajoelhei e me lembrei-me que eu podia orar, que Deus existia e Ele poderia fazer alguma coisa por mim. Então orei. Quando orei, percebi logo, depois de alguns instantes à minha frente, o senhor José. Eu era chefe de uma repartição em 1947 na cidade de São Paulo, de uma grande empresa. E o senhor José era um encarregado de serviço subordinado a mim. Um homem que nunca faltou do seu trabalho. Uma pessoa dedicada, amorosa, mas que eu sempre tratei com muita dureza e firmeza. E nunca permiti que nenhum dos funcionários sob a minha guarda tivesse uma folga que fosse. Faltasse por qualquer motivo, porque se faltassem, seriam mandados embora. Eu não titubearia. E muitas vezes mandei muitos embora. E o senhor José foi um dos que nunca faltou ao trabalho. Mas quando eu vi o senhor José ali à minha frente, estendendo a mão para me tirar daquela condição dolorosa, e ele me abraçou, naquele momento do abraço dele, eu comecei a ouvir dentro da mente dele o choro daquela criança. Percebi que aquela voz, que aquele choro tinha a ver com aquele homem. E então revi rapidamente um período da minha vida naquele lugar e daquele homem. Percebi que um dia chuvoso,
acreditando que o Sr. José não chegaria mais para o trabalho. Lá chega ele, entra para o seu serviço, todo molhado, e ele estava chorando. Chorava muito, mas não me disse nada. Fez muito bem o seu trabalho e foi embora ao final do dia. E naquele momento a minha mente foi atrás daquele homem. E eu percebi quando ele chegou em casa. E como toda tarde, quando chegava, a esposa ia encontrá-lo no portão, desta vez ela não estava no portão. Achou estranho, entrou e deparou-se com uma cena muito dolorosa. A filhinha, que de manhã estava muito doente, e ele, na sua miséria e pobreza, necessitando muito, pedir para que o seu chefe pudesse adiantar-lhe algum recurso material e pedir um dia de folga para ir procurar um médico e cuidar da sua filha, temendo perder a única fonte de renda que ele tinha, que era aquele trabalho. Ele resolveu deixar a filhinha com a esposa e foi trabalhar. Quando voltou, a filhinha estava morta. Ela havia desencarnado há algumas horas. Diante daquela tristeza, daquele sofrimento, o seu José, então, não voltou mais para trabalhar. Adoeceu e ficamos sabendo na empresa que ele havia também desencarnado, partido pelo desgosto da partida da filhinha. E eu percebi naquele momento doloroso, daquele encontro, que tudo fora por minha culpa, pela dureza, pela distância que eu criei entre eles, entre as pessoas que eu coordenava e mim, entre essa distância, eu coloquei a crueldade, a dureza e o sofrimento na vida de muitas pessoas, especialmente na vida daquele homem, que havia me perdoado. Porque no momento que eu orei, quem estava ali à frente para me tirar daquele clima terrível era o Senhor José. E eu então fiquei muito envergonhado. Não conseguia levantar a cabeça. E ele tocou minha fronte, e eu senti que das suas mãos, uma energia sublime e amorosa tomou conta de mim. Um sentimento generoso, acolhedor, invadiu meu espírito, e eu desfaleci nos seus braços. Quando acordei, estava num lugar muito simples, mas acolhido, amparado. E veja, por ironia do destino, quem era a pessoa que novamente nunca se ausentava da minha presença? O Senhor José. Eu pensei na sua filhinha, quis lhe pedir perdão, mas ele colocou minha mão à boca, silenciando-me. Não havia por que pedir-lhe perdão. Ele havia me perdoado. Mas eu não estava em paz. Aquela ilusória paz que eu imaginava ter na condução férrea da minha autoridade não era mais do que o exercício de uma tirania, de um complexo profundo de inferioridade que eu tinha, que eu deveria ter buscado auxílio e não fui. E espraiei isso por todos os lugares por onde os meus tentáculos podiam alcançar. Senti-me muito fraco e terrivelmente dorido, e aprendi uma grande lição. Precisava aprender agora, aprender muito para retornar um dia à terra, nas dolorosas e necessárias lições da humildade, quando daquele que conduzia, passaria eu agora a ser conduzido. De senhor, passaria eu então a ser servo, na mais subalterna posição possível que o mundo pudesse me dar. Então orei ao Senhor pedindo isso. Conceda-me a oportunidade de voltar à terra, a fim de que eu valorize as pessoas, os meus amores, a família, o trabalho, a religiosidade, em qualquer lugar onde eu pudesse estar, com todo o amor do meu coração, sendo servo e não um senhor tirano, que submete tudo e a todos aos seus pés, acreditando possuir um conforto que, na verdade, representava um grande tormento que eu não sabia reconhecer.
E assim, então, nós lembramos que na sua obra abençoada, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos ensina que a paz só pode ser o produto da consciência tranquila, do dever cumprido, dos esforços que cada um de nós possamos fazer para domar as nossas más inclinações, de maneira a que elas não nos submetam aos seus ditames e nós nos transformemos em almas perturbadas, acreditando que o ligeiro conforto da nossa insanidade represente a verdadeira paz que devemos conquistar. Que o Senhor nos abençoe, concedendo-nos a sua verdadeira paz. Que assim seja. Nós agradecemos então ao Davi pela palestra da noite, pela oportunidade aí de abrir muitos pontos aí para as nossas reflexões, né? Cada um de nós deve buscar aí no exercício da humildade aqueles pontos que, obviamente, mais têm relação conosco mesmo, né? Procurando não apontar para os outros aquilo que talvez eles deveriam estar ouvindo, mas sim para nós mesmos, né? Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, refletir, né? E alcançar aí um ponto maior de equilíbrio na nossa existência. A nossa livraria pediu para divulgarmos, como fazemos todo domingo, no final aqui, uma obra, né? Já que sempre é recomendado que, além de estudarmos juntos a doutrina espírita, também façamos isso em casa, né? Pessoalmente. E a literatura espírita é vastíssima, né? Especialmente a literatura, obviamente, das obras básicas e daquelas complementares, sempre com alguma recomendação de alguém que tenha experiência aí na obra espírita. E hoje mais uma obra de Chico Xavier, chamada Estante da Vida, né, com lições aqui bastante interessantes, psicografada pelo espírito Irmão X, que, para quem conhece a história, é Humberto de Campos, né? Então nós recomendamos, quem quiser pode buscar essa e muitas outras obras aí na nossa livraria. Nós vamos então agora partirmos para o momento do passe. O pessoal da recepção vai organizar a fila, dando prioridade às senhoras e pais aí com crianças de colo, os pais que também têm filhos na evangelização infantil, e também os idosos e as pessoas com necessidades especiais. Então agora nós vamos apagar a luz para facilitar a nossa concentração. É apenas por isso, para a gente não ficar observando muito movimento, que possamos nos manter concentrados em oração, para que a gente alcance aí, especialmente os benefícios, né, dos bons espíritos sobre as nossas principais necessidades. Então vamos, nesse momento, fazer a prece para interligarmos mais uma vez esses dois momentos. Amantíssimo Senhor Jesus, queremos mais uma vez estabelecer nesse instante um pensamento de gratidão a Ti e a Deus, o nosso Criador, o arquiteto deste universo, onde estamos inseridos, Senhor, pela ação da Sua vontade, já que, segundo os Espíritos, toda a causa nesta terra, daquilo que pudermos observar, está baseada na vontade e no pensamento e no amor divino. Que o Senhor nos envolva mais uma vez, que possamos nos recordar das lições desta noite, durante a nossa semana, fazendo as nossas reflexões e procurando, Senhor, aplicar as lições desta noite e tantas outras que já tivemos, para que possamos conseguir, Senhor, efetivamente transformar a nossa vida, modificando os nossos pensamentos, modificando os nossos sentimentos e as nossas ações. Não esperando que a vida fora de nós nos traga a paz que tanto almejamos, mas que sejamos, Senhor, os verdadeiros artífices dela, aqueles que têm a decisão em suas mãos de encontrar a verdadeira paz, que não está fora de nós, não está no mundo, mas que da qual, se nós nos esforçarmos, construindo a paz em nós,
estaremos com certeza colaborando para a paz também no mundo, colaborando também com a vida daqueles que estão ao nosso redor, ou mesmo os distantes, que através do nosso pensamento e vibrações possamos também colaborar. Muito obrigado, Senhor. Nos envolva mais uma vez, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Que assim seja.